Quem é muito próximo do Jorge Messias é a galera da Bahia. E é sobre o cenário eleitoral na Bahia que a gente vai falar agora, bem rapidinho, antes da gente voltar para a questão do Messias. Mas tem tudo bastante a ver. A pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, aponta o ex-prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto na liderança das intenções de voto para o governo do estado, em disputa direta com o atual governador, o Jerônimo Rodrigues. Apesar da vantagem numérica, os dois aparecem em empate técnico dentro da margem de erro. E já na corrida pelo Senado, que também tem bastante interesse aí dos parlamentares, dos governantes, os nomes do PT como Rui Costa e Jacques Wagner, padrinho ali do Jorge Messias, despontam entre os favoritos. Quem vai analisar para a gente esse cenário é a Milena Teixeira, nossa colunista aqui de Metrópolis.com. Ô, Milena, é isso, né? Jacques Wagner é esse padrinho aí do Jorge Messias, inclusive por aí, por onde você está, nesse caminho longo do Messias de 5 meses para conseguir ser aprovado como novo ministro do STF. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, Natália, eu estou aqui no cenário, no Congresso Nacional, acompanhando também a sabatina, como você bem disse, do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que tem sabatina para o governo resolver, mas também tem outro problema, que é essa questão da eleição na Bahia. A Bahia, gente, é um reduto eleitoral muito importante para o presidente Lula, né? É um estado onde ele costuma ter maioria da votação, só que lá a situação está um pouco dividida. A gente tem o Jerônimo Rodrigues, governador do PT, candidato apoiado pelo presidente Lula, que vai tentar a reeleição em outubro, e tem do outro lado o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, um candidato do União Brasil, uma liderança do Centrão, ACM Neto, e hoje a gente viu aí, noticiamos no portal Metrópolis, que o ACM Neto está ali nos dois cenários, primeiro e segundo turno, ele está liderando a disputa, a intenção de votos, então, para ganhar aí a eleição do governo do estado. Só que, Natália, eu conversei com integrantes da campanha do ACM Neto e com integrantes também da campanha de Jerônimo Rodrigues. Do lado do PT, eles minimizam, né, esse resultado do ACM Neto. O que eles dizem, o que eles avaliam? Tem alguns pontos aqui que eu separei. Primeiro ponto que eles falam é que a aprovação do Jerônimo está alta, então que isso é um ponto que conta positivamente. Um outro ponto que ele diz é que na última eleição, quando o Jerônimo ganhou do ACM Neto, também o ACM ele liderava ali na frente. Outro ponto que eles destacam ainda é a ida do ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, do Rui Costa, para a Bahia. A gente lembra que Rui Costa foi ministro da Casa Civil do governo Lula nos últimos 3 anos, mas que ele deixou esse cargo para disputar a eleição como senador lá pela Bahia, ao lado de Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Então, o que eles avaliam? O Rui, ele deixa a Bahia com 80% de aprovação. Então, a avaliação ali de integrantes do PT é de que, com Rui voltando para lá, a imagem de Jerônimo, né, pode melhorar, porque aí ficaria o trio Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues e Rui Costa. Um outro ponto que eles apostam também é a ida do presidente Lula cada vez mais para o Nordeste, especialmente para a Bahia, porque faria essa casadinha mesmo para melhorar a imagem de Jerônimo Rodrigues. Agora, isso é o que eles dizem, né, minimizando, Natália, esse resultado da pesquisa de hoje, o fato de a ACM Neto estar na frente das pesquisas, só que a gente sabe que tem muita preocupação também por trás disso, inclusive por parte do presidente Lula. E por que, Natália, essa preocupação em relação à Bahia? O que essas integrantes ali da campanha, essa cúpula, né, esse núcleo duro do governo diz? Se o Lula perder na Bahia, provavelmente esse resultado aí vai se espelhar em outros estados do Brasil. Então, o presidente Lula não quer perder na Bahia, quer ampliar essa vantagem, né? Na verdade, ali continuar mantendo essa vantagem nos votos, e por isso ele precisa do Jerônimo Rodrigues bem nas pesquisas. A gente sabe que um dos pontos ali que mais interfere hoje nessa desaprovação do governo do PT da Bahia, que está no poder há mais de 16 anos, Natália, é a questão da segurança pública. A Bahia hoje aparece, quando a gente vai ver nos fóruns de segurança pública,
como um dos estados mais violentos do país. Então, esse é um ponto que pesa muito aí contra o Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador, o candidato do presidente Lula para a disputa ali do governo da Bahia. Agora, também conversei com integrantes da campanha de ACM Neto, né, que comemoram, mas que falam, a eleição a gente só vê mesmo no dia, avaliam que tem um trabalho muito grande a ser feito, porque existe uma questão na Bahia, para quem está assistindo a gente entender. Salvador é a capital, né, e que vota muito com o ACM Neto, até porque ele já foi prefeito da cidade, deixou um sucessor lá, que é o Bruno Reis, atual prefeito, mas o interior da Bahia, que tem muita cidade, é muito grande, costuma votar, geralmente vota no PT. O PT já está no poder há mais de 16 anos, primeiro com Jacques Wagner, depois com Rui Costa e agora com Jerônimo Rodrigues. Então, a equipe ali liderada por ACM Neto, eles inclusive contrataram um marqueteiro que já foi do PT, o João Santana, que está fazendo a comunicação deles. Eles comemoram, mas vem algumas ressalvas, né? Especialmente diante da última eleição, quando o ACM Neto também pontuava na frente, mas acabou ali perdendo a disputa para o Jerônimo Rodrigues nos últimos minutos mesmo do segundo tempo. É isso, Natália. Eleição na Bahia é uma eleição muito importante para o presidente Lula. Geralmente, como eu já falei aqui, né, ele costuma pontuar muito bem no estado, então é um estado importante para ele. Não à toa a gente vê sempre o presidente Lula indo até a Bahia, inclusive a campanha dele avalia, tem um escritório somente no Nordeste, para que ele continue ampliando essa vantagem e mantendo essa diferença de votação para Flávio Bolsonaro ou para outros candidatos. Natália. Pois é, Milena, porque quem também está de olho nisso tudo é a campanha, né, de Flávio Bolsonaro, que está aí ainda pensando em algum vice e pode surgir alguém de Nordeste, né? Tem já esse papo de que ele está atrás de alguém forte do Nordeste justamente para tentar diminuir essa hegemonia. Então, a eleição da Bahia é realmente dos pontos mais importantes aí para também a campanha não só do presidente Lula, mas do Flávio, né? Exatamente. O Flávio, inclusive, né, ele já tentou conversar com o próprio ACM Neto ou com alguém do grupo de ACM Neto ali do Nordeste, o próprio prefeito Bruno Reis, a gente já escutou falar de conversas nos bastidores, de que ele tem muito essa vontade de ter um vice do Nordeste, inclusive também que existe a possibilidade de ser uma mulher, porque ali ele conversaria com as mulheres, com os nordestinos mesmo, mas existe muito esse desejo por parte da campanha do Flávio Bolsonaro, do próprio Flávio Bolsonaro, de colocar alguém do Nordeste na vaga aí, na disputa para compor ali a chapa com ele como vice-presidente. Ele já buscou o ACM Neto, só que tem uma questão, né, Natália? Até mostrei na coluna, quem quiser pode ver, está lá disponível no Portal Metrópolis, que para o ACM Neto é muito difícil que ele consiga ali manter um apoio e declare esse apoio amplamente para o Flávio Bolsonaro na Bahia. Por quê, Natália? Porque na Bahia os votos, geralmente, o pessoal vota muito no presidente Lula. Então, tem pesquisas internas que já mostraram ali para a campanha do ACM Neto, Natália, que pegaria mal se ele colocasse abertamente um amplo apoio para o Flávio Bolsonaro, né? Ele poderia diminuir nas pesquisas se ele disputasse assim, se ele abertamente passasse ali a falar, nossa, eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro. Inclusive, na última eleição, ele também não apoiou nem Lula nem Bolsonaro. Eu conversei com ele nos últimos dias, ele me disse que, pessoalmente, ele vai apoiar o Ronaldo Caiado, que é um amigo dele, que era um quadro do União Brasil, mas que toda a campanha dele, quem está compondo ali a chapa, deputados, senadores, ficam livres mesmo para apoiar quem quiser, mas que ele vai de Ronaldo Caiado e não vai ter, então, isso que a campanha do Flávio tenta, que o próprio presidente do PL, Valdemar, tenta, né, que é ter esse apoio aberto do ACM Neto, porque pesquisas já mostraram que Bolsonaro não vai bem na Bahia, e aí, para o ACM Neto se associar ao Bolsonaro é muito ruim, né? Então, existe essa questão, apesar de Flávio Bolsonaro tentar o apoio de ACM Neto, o ACM Neto tem se resguardado, tem mantido conversas, claro, mas não tem feito esse apoio amplo, justamente por causa, Natália, do resultado dessas pesquisas. Tá certo, Milena, já vou te liberar para você continuar circulando aí pelo Congresso,
Mas aproveitar que eu tenho você aqui, já vi os nossos coleguinhas passando atrás, inclusive Igor Gadelha, já até cobrei ele aqui, falei, que isso, passa atrás do link da Milena Teixeira direto e não faz um comentário. Tem alguma apuraçãozinha, algum ponto que você quer trazer já dessa circulada que você deu pela sabatina do Jorge Messias, ou Milena, ou daqui a pouquinho você volta com mais informações? Eu cheguei aqui, Natália, há pouco, tem muita gente, muito colega, muito jornalista, e aí os senadores estão lá dentro, também uma movimentação aqui fora do comum e é muito natural, porque hoje é a sabatina do Jorge Messias, né, ministro indicado aí para o STF. O que eu vi também, Natália, foram alguns ministros, por exemplo, eu falei com o Wellington Dias, que se licenciou do mandato dele no desenvolvimento social, ele poderia colocar a suplente dele, mas ele disse que fez questão de vir hoje aqui justamente para prestigiar o Messias. Então, a gente vê aqui circulando algumas pessoas integrantes do governo, ex-integrantes do governo. Eu vi, por exemplo, o ex-secretário de articulação da secretaria ali, que era comandada por Gleisi Hoffmann, o André Siciliano, que é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele está por aqui circulando e justamente fazendo isso, né? Está aqui desde ontem, na verdade, pedindo voto aí para o Messias. Então, a gente vê a presença de senadores, de integrantes do governo, a gente vê aqui circulando muita gente, justamente para dar esse apoio aí. Realmente é uma força-tarefa, Natália, para tentar aprovar o Messias. Eu vou voltar agora para a sala, obviamente, para tentar conversar com mais senadores e volto com mais informações. Perfeito, Milena Teixeira. Valeu, hein? Bom trabalho e até mais. A gente